Olá! Quando Charles de Gaulle disse que o Brasil não é um país sério, ele foi objeto de todo tipo de crítica. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o quão profunda era a verdade por trás dessa afirmação. Deixa eu te contar o que está acontecendo agora. Como você sabe, a nossa proposta, desde o início do ano passado, é de trazer o gás boliviano para grandes consumidores industriais por um preço posto fábrica variando entre 4,80 e 5 dólares por milhão de BTU. Isso nós fazemos dentro da lei, isso nós fazemos da forma correta, não existe nenhum subterfúgio, não existe nenhuma brecha legal, nada disso. É simplesmente o que é possível fazer hoje, como era possível fazer há 20 anos. O que impede isso tudo é uma conjunção dos governos estaduais, que recebem impostos altíssimos por conta do preço altíssimo do gás, das distribuidoras estaduais, que tem margem, a Comgás, por exemplo, tem uma margem mínima sobre o grande consumidor de 7 dólares por milhão de BTU. É muito mais do que o preço que nós trazemos o gás da Bolívia até na fábrica. Quer dizer, então essa situação, esse imbróglio todo que nós estamos observando, por sinal saiu uma matéria hoje minha na Gazeta do Povo sobre isso. Essa situação toda que nós estamos observando não é falta de conhecimento, não é nada além de pura e simples corrupção, de benefício do pessoal de Passárgada, onde quem vive em Passárgada tem que ser amigo do rei. Ou, em tempos de mídias sociais, acho que nem tanto. Bom, vamos aos fatos. No dia 18 de outubro de 2019, nós tivemos uma reunião com o ministro Paulo Guedes. Então, estavam na sala ministro Paulo Guedes, eu, Caspar Bensik e Caio Megali. Só nós quatro. Quando eu disse ao ministro que nós tínhamos condições de trazer o gás boliviano entre 4,80 e 5 dólares por milhão de BTU a partir de março de 2020, ele dobrou, lógico, uma pessoa coerente. Essa proposta vai ao encontro do choque barato, do choque de energia barata, do choque de reindustrialização do país. Ou seja, você não tem como ter uma indústria competitiva no mercado com os preços médios no Brasil para o gás natural variando em torno de 12 dólares por milhão de BTU para os grandes consumidores. Então, é lógico que ele ficou super empolgado. Ele ficou tão empolgado que em 4 minutos ele me ofereceu 3 empregos. Ele me perguntou se eu queria trabalhar com a Petrobras, se eu queria trabalhar com a ANP, se eu queria trabalhar com o grupo de estudos dele sobre energia aqui em São Paulo. E eu disse a ele: ministro, eu posso dar consultoria para o senhor de graça, mas neste momento a única coisa que eu quero, é o que eu quero há 20 anos, é trazer o gás boliviano para o grande consumidor industrial por um preço que seja competitivo no mercado. Ele falou: muito bem. E aí ele ficou me olhando, tipo, o que você está fazendo aqui? E eu disse a ele: nós estamos num cabo de guerra com as associações de classe, especificamente a Brasce, a Biquim e a Bividro. Durante esses 20 anos vem durando esse cabo de guerra. Por quê? Porque, diferente do que você possa pensar, essas associações, elas não protegem os interesses dos consumidores de gás natural. Elas estão mancomunadas, e isso aí nós já provamos diversas vezes, com os governos estaduais e protegendo as distribuidoras. Ou seja, elas estão fazendo o trabalho sujo para as distribuidoras. Tanto é que quando nós propusemos que as grandes indústrias participassem do concurso aberto, essas associações às quais eu me referi, elas foram frontalmente contra. Eu perguntei na palestra que eu fiz na Comissão de Minas e Energia,
na Câmara dos Deputados, eu perguntei especificamente para o Luciano Belmonte, da Abvidro, para o Paulo Pedrosa, da Abrace, e para o Fernando Figueiredo, da Biquim, por que eles estavam deliberadamente impedindo o grande consumidor, desaconselhando, desmotivando o grande consumidor a participar do concurso aberto. Bom, esse é o contexto. Estamos voltando à reunião, estamos lá conversando com o ministro e eu coloquei a ele essa situação. Eu não precisei pedir a ele, porque ele é uma pessoa inteligente, em 5 minutos ele entendeu tudo o que eu estava falando. Eu não precisei pedir a ele que nos prestigiasse. Ele me disse 2 ou 3 vezes, 4 vezes. Ele me disse: traga-os aqui, traga esse pessoal aqui. Veja bem, a nossa presença junto ao ministro, essa reunião para apresentar a iniciativa Gás Natural Planquier no Ministério de Economia, é uma coisa que nós não precisamos de nada do Ministério da Economia, porque, como eu disse, volto a repetir, o caminho é aberto, o caminho é limpo, o caminho é legal. Há 20 anos esse caminho é o caminho. O que ocorre é que os CEOs dessas empresas, os presidentes dessas empresas, evidentemente, não se sentem completamente à vontade numa situação onde parece que todo mundo está contra e só nós temos a solução. Mas, infelizmente, é o que acontece. Muito bem, nessa reunião, o Caio Megali, o tempo todo, a postura dele foi no sentido, a linguagem corporal dele, demonstrava ansiedade, demonstrava uma vontade de colocar fim à reunião. Tanto é assim que chegou um momento que o ministro fez um gesto para ele. Um gesto de fica quietinho um pouco e disse a ele: eu não me importo de prestigiá-los. Textuais palavras do ministro. Ou seja, o ministro deu uma ordem ao Caio Megali para que a reunião com os CEOs das grandes empresas, grandes indústrias consumidoras de gás natural no Brasil fosse agendada para que nós pudéssemos apresentar a iniciativa Gás Natural Planquier. Saímos de lá felizes da vida, felizões, Gaspar e eu, e muito impressionados com a postura do ministro, com a rapidez de raciocínio dele, enfim. Sabíamos que o Caio Megali era um impeditivo, mas não imaginávamos que fosse da monta que foi. Porque aí o que acontece? No dia 18, começamos o processo de marcar essa reunião. Tá? Caio Megali colocando obstáculos. Ele falou que ele precisava entender o mercado de gás antes de promover essa reunião, ou seja, a reunião ia acontecer lá para 2030, né? Porque ele não tem a menor noção do que acontece na indústria e mercado de gás natural. Isso não seria um problema se ele não fizesse disso um problema, tá certo? Ele é intimamente ligado ao governador de São Paulo, que teve no dono da Comgás o seu maior contribuidor de campanha. Faz sentido? Acho que sim, né? Bom, depois de muita insistência nossa, até porque o que cabia a ele era cumprir o que o ministro determinou, nós conseguimos que a reunião fosse agendada para o dia 29 de novembro. É difícil coordenar a agenda de todo mundo, coordenar a agenda de CEOs, é bem complicado. Tanto é assim que o pessoal da agenda do ministro foi tão gentil que eles abriram 2 datas. Seria a reunião, a nossa escolha, dia 27 de novembro ou no dia 29. Nós acabamos optando pelo dia 27 e no dia 22 o Gaspar ligou para a agenda do ministro para confirmar, vamos fazer no dia 27.
Qual não foi a sua surpresa ao saber que Caio Megali tinha não apenas cancelado a reunião por motivos técnicos, motivos esses que nós não temos a menor ideia qual seja, a não ser que seja a falta de conhecimento técnico dele. Por quê? Para que ele não fizesse feio quando fala em público, nós nos propusemos a ministrar um curso rápido, um dia, sobre a indústria e o mercado de gás natural. E ele recusou. Então, se vê que ele está tranquilo, está confortável nessa situação. Nós ficamos passados, porque uma mudança de agenda é uma coisa perfeitamente compreensível. Agora, o cancelamento de uma reunião sem data, sem nada. Bom, no dia 27, eu mandei um e-mail para o ministro Paulo Guedes explicando essa situação. E para minha surpresa, uma surpresa muito agradável, no dia 29, o ministro fez um comunicado à imprensa dizendo que Caio Megali seria afastado de suas funções junto a ele e seria absorvido por uma diretoria dentro do Ministério da Economia. Ótimo, fantástico, as coisas fazem sentido, o ministro mostra que realmente está comprometido com o choque de energia barata. E aí começamos de novo o processo de marcar a reunião. Aí nós temos tudo programado, esse período de férias, final de ano, tudo. Nós temos tudo programado para a primeira quinzena de janeiro, esses primeiros 15 dias de janeiro. Evidentemente, de novo a questão das agendas dos CEOs, das agendas das pessoas envolvidas no processo. E é uma coisa absolutamente incrível que eu vou colocar para vocês, mas eu chego à chefe de gabinete. O nome dela, Sinara Maria Fonseca de Lima, é a chefe de gabinete do ministro Paulo Guedes. Eu tentei falar com ela 5 vezes. Note bem, tenha em mente que o ministro deu uma ordem para que nós fizéssemos essa reunião com os CEOs dentro do Ministério da Economia. Essa é a linha de máxima. Eu tentei 5 vezes falar com a chefe de gabinete do ministro, sem sucesso. Na 6ª vez, ela me deu retorno e, protegendo muito Caio Megali, ela apela ao rito burocrático. É evidente que eu sei o quão difícil é falar com o ministro. Evidente que eu compreendo uma mudança de agenda. O que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que ocorreu. O que aconteceu foi um ato de corrupção. Na verdade, corrupção passiva imprópria é o nome correto do que foi feito. Eu sei disso porque, como eu fiz uma denúncia do Caio Megali no Ministério Público Federal, junto com outros nomes, evidentemente, eu tive que saber o que eu estava denunciando. Então, é corrupção passiva imprópria. E, conversando com a Sinara Maria Fonseca de Lima, guarde bem esse nome, ela me disse que, no final, quando ela percebeu que sobre o que eu estava falando, que eu tinha razão no que eu estava falando, ela me disse que verificaria com o pessoal da agenda e me daria uma posição até sexta-feira. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, evidentemente, ela não me ligou. Quando eu liguei para ela, eu perguntei, então, qual é a sua posição? Ela, ironicamente, me diz, sobre o que mesmo? Quer dizer, então, corrupção, para ela, é uma coisa que ela trata corriqueiramente, porque eu estava falando de corrupção dentro do Ministério de Economia. Neste momento, a coisa mudou, já não era mais uma questão de agenda. Ela sugeriu que eu fizesse uma reunião com o grupo técnico do Ministério, coisa que o ministro nunca pediu. Ele nunca colocou nenhum requisito, ele disse simplesmente, traga essas pessoas aqui. Bom,
Volto a colocar isso para ela, volto a explicar e ela sugere que poderia fazer alguma coisa a partir de fevereiro. A resposta dela à minha colocação é essa. Quer dizer, nós temos um cronograma aí do concurso aberto. E eu já tinha explicado isso a ela. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a corrupção, pelo visto, não para em Caio Megali. Por quê? A chefe de gabinete do ministro, Sinara Maria Fonseca de Lima, além de colocar obstáculos que o ministro não colocou para nós, esqueci de falar, ela foi tão arrogante que houve um momento em que ela me disse: quem decide quem fala com o ministro ou não sou eu. Ela falou isso para mim e eu tenho isso gravado, porque já tem um bom tempo que eu gravo todas as minhas reuniões, por conta dos problemas que nós temos com a infinidade de corruptos que abunda no mercado, né? Então, ela me disse isso, que quem resolve, quem fala com o ministro ou não, é ela. Ou seja, não é o ministro Paulo Guedes que manda no Ministério de Economia, é Sinara Maria Fonseca de Lima. Evidentemente, isso já foi comunicado ao Ministério Público Federal também. E além disso, agora, existe, desde anteontem, existe a lei do abuso de autoridade. E ela se encaixa perfeitamente neste perfil. Então, senhores, nós ainda estamos aguardando, espero que segunda ou terça-feira nós tenhamos essa data para informá-los a respeito de quando será a reunião com a presença do ministro Paulo Guedes no Ministério de no Ministério de Economia, aonde nós vamos apresentar a iniciativa Gás Natural Planquier, que nada mais é senão trazer o gás boliviano entre 4,80 e 5 dólares por milhão de BTU a partir de março de 2020. 4,80 a 5, preço posto fábrica. Faça parte da solução. Muito obrigada.